Senhor Deus, nós colocamos diante de Ti Tua palavra, a vida de cada ouvinte, Pai, a minha vida, clamando que o Senhor venha falar aos nossos corações tremendamente nessa manhã, que a Tua graça e a Tua misericórdia seja derramada sobre nós, que todo o empecilho de que Tua palavra seja ministrada e preencha os nossos corações seja cancelado em nome de Jesus. Queremos ouvir a Tua palavra, ouvir o Teu Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Ali em Lucas capítulo 4, versículo 18, Lucas 4, 18, diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para anunciar boas novas aos pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restaurar a vista aos cegos, para pôr em liberdade o oprimido. É isso que o Senhor Jesus leu em Lucas 4, 18, e ele falou, foi para isso, o Espírito do Senhor está sobre mim, o Espírito Santo veio sobre mim para fazer isso. Ele ungiu a Jesus para quê? Para anunciar as boas novas. Olha só, a primeira coisa que Jesus nomeia quando ele é cheio do Espírito Santo, ele fala assim, eu fui ungido pelo Espírito Santo, primeira coisa para anunciar boas novas. É por isso que nós somos apaixonados pela pregação da palavra de Deus, por missões, porque a primeira, gente, Jesus falou isso, não foi homem, não foi, como diz o outro, comedor de feijão e farinha, foi o Jesus que falou isso. Olha só, Lucas 4, 18, o Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu, para quê, gente? Para anunciar as boas novas aos pobres, enviou-me para proclamar libertação e restaurar a vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Olha só, enviou-me para proclamar, anunciar as boas novas e proclamar. Eu decreto a libertação. Jesus proclama a libertação. Jesus tem o poder para proclamar a libertação. Jesus tem o poder para pôr em liberdade. Quem? Os cativos. Quem são cativos? São pessoas reduzidas ao cativeiro, subjugadas, sujeitas, obrigadas, impedidas, embaraçadas. Então imagine uma pessoa totalmente reduzida a um cativeiro. Quem já viu um animal em um cativeiro sabe o que é isso. É depressão, é opressão, são pessoas que têm um espaço limitado para transitar, ou seja, a vida se resume em um limite. Quem já viu, por exemplo, um passarinho numa gaiola, é um crime. Eu, particularmente, não suporto esse negócio de criar passarinho, porque um animal que foi feito para voar grandes distâncias. Existe uma espécie de pássaro, o maçarico, ele viaja do Canadá, atravessa todos os Estados Unidos, América Central e vem no Brasil. Um animal que é capaz de atravessar continentes, de total liberdade. Você coloca ele cativo em uma gaiola. Um leão, um animal lindo, tem aquele negócio, não é? E aquele leão, eu fui no zoológico com o Gabriel há uns meses atrás, e você vê aquele animal forte, né? Poderoso, né? Aquele animal que tem todo um poder, né? Chamado rei da selva, etc, numa jaula, fica parecendo um gatinho, olho triste. Então, o Jesus fala, eu vim para proclamar libertação. É como se Jesus entrasse e abrisse todas as grades. O pássaro que voa vai voltar a voar. Não é? O leão que corria pelas selvas vai voltar a correr. O macaco que pulava pelas árvores vai voltar a pular. A arara que voava. Ele veio, ele fala assim, olha só, o Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu para anunciar boas novas aos pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos. Então os pobres, as pessoas que querem ouvir as boas novas, Jesus veio para isso em primeiro lugar. Depois ele proclama, ele libera com a sua boca a libertação.
dos cativos. E ele restaura a vista aos cegos e põe em liberdade os oprimidos. Cativeiro, né? Cativo. O cativo é essa situação que eu falei para você, o cativo. Agora, o cativeiro. Cativeiro é privação da liberdade, né? Sem obrigação de servidão, né? Vamos dizer assim, você está estado de pessoa cativa, clausura e prisão, sem obrigação de servidão. Ele não serve aquele que o pôs cativo. Isso é escravidão. O cativo, ele fica somente preso, ele é privado da sua liberdade. Então, quando você está cativo, você está privado da liberdade. Por exemplo, como eu te falei, um animal preso, um presidiário, ele está cativo. Ele não é obrigado a ser escravo do Estado, que o pune, o julga e o prende. Ele não é obrigado a ser escravo do Estado, mas ele é privado da liberdade. Jesus veio proclamar libertação àqueles que são privados disso. Oprimido é aquela pessoa que sofre opressão. O oprimido sofre a opressão, que está sob peso de uma opressão. Oprimir é exercer pressão forte sobre a pessoa, tá? Causar aperto em uma pessoa, pesar sobre a pessoa, isso é opressão. Então, o oprimido é o que sofre uma pressão, que sofre um aperto muito grande. Então, Jesus veio primeiro pregar as boas novas aos pobres, proclamar libertação àqueles que estão cativos, ok? Restaurar a vista aos cegos, aqueles que não veem. Isso pode ser fisicamente, como pode ser espiritualmente também. E para pôr em liberdade os oprimidos, né? Pôr em liberdade os oprimidos. Oprimir é ter sobre a pessoa um jugo. Tá certo? E do latim, a palavra vem de oppressio. O onis, oppressium, ele é opressão, é esmagamento, é destruição, é uma força muito violenta. Não é? Então, é muito forte isso. A opressão também ela pode ser conjugada, pode ser lida como um efeito de tirania, um jugo. Né? É sentir-se oprimido, é peso, é molesto, é falta de respiração, uma pessoa opressa. Jesus veio para fazer tudo isso. Ele veio para quê? Primeiro, lembre-se disso, Jesus veio pregar as boas novas. Ele foi ungido pelo Espírito Santo para quê? O Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto Ele me ungiu para anunciar as boas novas. Ide por todo mundo e pregar o Evangelho. Né? Proclame, lá abra sua boca, proclame sobre aqueles que estão o quê? Enviou-me para proclamar libertação, os que estão cativos, presos, a restaurar a vista aos cegos, aqueles que não veem nem espiritualmente nem fisicamente, e para pôr em liberdade os cativos e os oprimidos. Então, é para isso que Jesus veio, sabe? Fora isso, isso não se resume a missão de Jesus aqui, libertar, salvar, curar, trazer o evangelho puro e pleno para a vida das pessoas, proclamar as boas novas. Olha, há boas novas, evangelho é boas novas, há boas novas. Eu estou proclamando o evangelho de boas novas. Evangelho é boas novas, são boas notícias. Então eu tenho boas notícias para você. Você está opresso, eu vim proclamar libertação para você. Está cativo, eu proclamo libertação sobre sua vida. Você quer? Você está oprimido? Pois eu vim libertar os cativos e oprimidos, vim dar vista aos cegos, vim proclamar em primeiro lugar o evangelho do reino de Deus, proclamar as boas novas. É isso que Jesus veio fazer. Agora eu te faço a seguinte pergunta: o que nós devemos fazer como discípulos de Jesus? A mesma coisa, porque o Espírito Santo de Deus ungiu a Jesus.
mas o Espírito Santo de Deus, porque não tem dois Espíritos Santos, gente. Não existe um Espírito Santo que desceu sobre Jesus, um Espírito Santo que desceu sobre os apóstolos, um Espírito Santo que desce sobre nós. É o mesmo Espírito. Não existe Espíritos Santos. Existe um Espírito. Existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, o mesmo Espírito que tirou Jesus de dentre os mortos, o mesmo Espírito Santo que desceu sobre Cristo, é o mesmo Espírito Santo que está sobre sua vida. Não é? É o mesmo Espírito Santo. E esse Espírito Santo tem uma função, teve uma função sobre a vida de Jesus. Correto? E a mesma função dele sobre sua vida. Antes de você se converter, ele tem uma função: convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Depois que você é convencido do pecado, da justiça e do juízo pelo Espírito Santo de Deus, olha, aí nós viemos para Lucas 4,18. Esse Espírito que ungiu Jesus também é o mesmo que te unge. Unge você para quê? Anunciar boas novas. Pastor, por que o senhor diz isso? Porque o próprio Cristo fala assim, lá antes dele ir para o céu: ide por todo mundo e pregai boas novas, e pregai o evangelho do reino. Não foi isso que Jesus disse? Ide por todo mundo e pregai o evangelho do reino. Foi isso. Então faz sentido, não faz? Não faz sentido? Ó, não saiam de Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. E vem o Espírito Santo e reveste aqueles homens de poder. Primeiro sermão de Pedro, 3.500 almas se rendem ao Senhor Jesus. A partir daquele momento que eles são revestidos de poder, eles começam a pregar o evangelho do reino de Deus. Aí a cura, a libertação. Entendeu? A cura, a libertação, a tudo isso aí. Então, o mesmo Espírito que veio sobre Jesus Cristo é o mesmo Espírito Santo que veio sobre os profetas, é o mesmo Espírito Santo que veio sobre os discípulos, é o mesmo Espírito Santo que vem sobre tua vida. Qual é a diferença? É que eles obedeceram muito mais do que nós. Hoje, nós queremos que o Espírito Santo venha sobre nós para fazer manifestação de línguas, para que a gente pule, para que a gente se alegre, para que a gente faça tudo isso, esse mover sobrenatural. A gente quer ver pular, a gente quer se alegrar. Não é errado isso, mas espera um pouquinho, é errado se alegrar? Não, a alegria do Senhor é a nossa força. O Espírito Santo de Deus pode nos dar alegria, sim, mas olha só, o Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto Ele me ungiu para pregar boas novas a quem? Aos pobres. Veja bem, talvez você está num culto e você se alegra, você pula, você fala em mistério, como dizem, você profetiza, você interpreta línguas, você cai no chão, você levanta do chão, você ri, você faz um monte de coisa. Sim, ok, terminou o culto, você vai para sua casa. O Espírito Santo do Senhor está sobre você. Porquanto Ele te ungiu para você anunciar aos pobres as boas novas. Você tem feito isso? Não, pastor, peraí, não é bem assim, isso aí, pera um pouquinho. Eu vou lá na igreja, eu sou cheio do Espírito Santo, eu falo em mistério, eu pulo, sim, mas vai para Lucas 4,18. Ele te enviou e me enviou para proclamar a libertação aos cativos. Porque enquanto eu estive lá, cheio da unção de Deus, cheio dos mistérios, ótimo, me alegrei, pulei, foi um domingo assim abençoado, glória a Deus. Mas eu saí de lá, eu preguei libertação aos cativos, proclamei? Não. Restaurei vista a algum cego, quer seja ele fisicamente ou espiritualmente? Não. Pus em liberdades os oprimidos? Não. Mas eu volto lá domingo, eu me alegro, então eu estou só usufruindo do Espírito Santo de Deus, sem cumprir aquilo para que ele foi enviado. Volte em Lucas 4,18. O Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu para anunciar boas novas aos pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restaurou-me e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Você lembra quando João Batista
ele batizou Jesus Cristo, veio do alto como se fosse uma pomba, uma forma, tal e como se fosse, e veio sobre Jesus o Espírito Santo de Deus. Então, o Espírito Santo de Deus que estava sobre Jesus é o que está sobre você, né? Olha só, em Lucas 8:29 diz: porque Jesus ordenou aos espíritos imundos, saiam do homem, pois já havia muito tempo que se apoderara dele, e guardava-o preso com grilhões, cadeias, mas ele, quebrando as prisões, era impelido pelo demônio para o deserto. Então Jesus encontra aquele homem, liberta, tira dessas prisões, dessas cadeias, não é? Olha só, em Atos 20:23, senão o que o Espírito Santo me testifica, de cidade em cidade, dizendo que me esperam prisões e tribulações. O caso de Paulo, né? Então nós temos que entender, mas Deus ia libertando esse homem dessas prisões, não é? Olha só, tirou-os das trevas, da sombra da morte, quebrou-lhes as prisões. Salmo 107:14, ok? Então, o Espírito Santo do Senhor veio sobre nós também, irmão. Mas não é só para a gente ficar brincando com o Espírito Santo. Virar parque de diversões espiritual. Parque de diversão espiritual. É domingo de parque de diversão espiritual. Domingo de sauna também, que eu vou para a igreja, pulo, entro no mover tremendo, me transpiro mais que pano de cuscuz, cheio de suor, saio de lá molhado. Um parque de diversões espirituais. Se eu não estiver encaixado em Lucas 4:18, eu só usufruo do Espírito Santo e o uso como um parque de diversões espiritual. Porque a Bíblia diz que o dom é irrevogável. Então, se Deus me deu o dom e eu não uso, vai servir para a minha própria condenação depois. O Espírito Santo do Senhor não é parque de diversões espirituais. O Espírito Santo do Senhor não é showman. O Espírito Santo do Senhor não é massa de manobra na nossa mão para a gente provar que nós somos poderosos, que sobre nós há um poder sobrenatural. O Espírito Santo do Senhor não é para ser usado para nos promover. O Espírito Santo do Senhor não é para ser usado para ganharmos dinheiro. O Espírito Santo do Senhor, com ele, o Espírito Santo do Senhor, ele não é para ser usado como forma de ganhar dinheiro. O Espírito Santo do Senhor não é pílula de alegria, êxtase espiritual, não. O espírito, êxtase é aquela droga, né, que te deixa eufórico, e você soa mais que não sei o que, depois você está só o bagaço no outro dia, cansado. Aí no outro dia, sabe o que acontece, querido? Na segunda-feira, dia como hoje, você que suou, você que transpirou, você que participou de um parque de diversões espiritual, você que usou um êxtase espiritual, você que usou o Espírito Santo como êxtase espiritual, você que pulou, que sapateou, que fez isso, que fez aquilo. Não estou dizendo que seja errado você se alegrar na presença do Senhor. Se Deus quiser te tomar para falar em línguas, que tome, para interpretar, que tome, para curar, que tome, para você pular, dançar na igreja. Eu não sei, é problema de Deus com você, com o Espírito Santo. Eu não quero julgar forma, nada disso, porque eu não ingesto o Espírito Santo de Deus, né? Eu não quero ingestar o Espírito Santo de Deus. Eu quero dizer para você o seguinte: hoje, depois de tudo que aconteceu ontem, você pode me dizer o seguinte: eu vou ler o versículo, vamos trazer sobre nossas vidas, na primeira pessoa. O Espírito Santo de Deus está sobre mim, Carlos Camilato, sobre você que está me ouvindo, Andréia, Duza, vamos ver quem mais está aqui, Mila, Cláudia, Edson, Ivanete, Fernanda, Pastor Sérgio, Gorete, Rose, todos que estão aqui no MSN. Você pode falar hoje, segunda-feira, com toda plenitude de certeza, com a certeza mais que absoluta. Você pode ler esse versículo usando assim, a primeira pessoa, como ele está aqui escrito. Depois de tudo de ontem, você pode dizer: o Espírito Santo do Senhor está sobre mim, porquanto ele me ungiu
nessa segunda, terça, quarta, quinta-feira, até domingo, que eu vou voltar lá no culto para sorrir, pular e tudo que eu tenho direito, para anunciar boas novas aos pobres. Você pode dizer: o Espírito Santo do Senhor está sobre mim, para que nessa semana eu possa anunciar boas novas aos pobres, para que nessa semana que se inicia hoje, eu possa ser enviado por Ele para proclamar libertação aos cativos, para que nessa semana que se inicie, Ele me envie para restauração de vistas aos cegos, para que essa semana o Espírito Santo de Deus me use para pôr liberdade aos oprimidos. Eu estou pronto para isso hoje, ou não? Se você estiver pronto para isso, glória a Deus. Mas se você sente que hoje você não está pronto para isso, apesar de tudo que você usufruiu do parque de diversão espiritual, ou de tudo que você usufruiu no final de semana, não, eu não me sinto preparado para isso. Então você usufruiu de um parque de diversões espiritual, usou o Espírito Santo como êxtase espiritual, pulou, mostrou para os outros uma hipocrisia miserável, dizendo que você é um homem cheio, uma mulher cheia do Espírito Santo, mas não está preparado para isso. Isso é hipocrisia, isso é mentira, isso é usufruir do Espírito Santo de Deus. Isso é usá-lo para demonstrar que você é cheio do poder da unção, sendo que se eu e você não formos proclamar o Evangelho do Reino de Deus, as boas novas, se nós não formos pôr em liberdade os cativos e oprimidos, trazer vista aos cegos através do poder dele, é claro, sabe? Pôr em liberdade os oprimidos, de nada valeu, nada valeu, nada valeu, nada valeu. Que Deus te abençoe, que a graça e a paz do Senhor venha sobre tua vida, que o poder e a unção do Senhor venha sobre tua vida. Essa mensagem vai estar no nosso site www.amazongospel.com.